Bom dia, amigos! Tudo bem? Como foi a sua noite? Passou bem essa noite? Como é que está aí a sua perspectiva quanto ao futuro, quanto à sua vida? Então, quero compartilhar com você uma leitura que estou fazendo hoje, que fala a respeito da fé e as suas consequências. Eu coloquei um subtítulo. O subtítulo que eu coloquei foi lá no capítulo 5 de João, capítulo 5 da primeira epístola de João, tá? Capítulo 5 da primeira epístola de João. Tem um contexto que diz a fé em Jesus e as suas consequências. Mas eu coloquei um subtítulo para a gente seguir uma linha de interpretação, de exposição, que não foge também do primeiro título, do título principal. Eu coloquei assim: os benefícios da fé, certo? Isso é claro que ela tem benefícios, mas também traz consequências. Isso nós vamos ver aqui. Vamos lá? A leitura que estou fazendo está no capítulo 5 da primeira epístola de João, e o versículo 4, vamos lá, diz assim: porque todo aquele ou todo que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Repetindo, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. No livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, bom dia Dorca, Medeiros, meu irmão Edivaldo e Ana Grécia, bom dia, a paz para vocês. Jeremias Miranda, do capítulo 17 de Mateus, e o versículo 20, Jesus falou sobre a fé, sobre o tamanho da fé. A fé do tamanho de um grão de mostarda. Olha, ele desafiou, hein? O grão de mostarda é tão pequeno que dá até vergonha quando a gente lê essa passagem bíblica. Jesus falou assim: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, passa para o lado de lá, passará. Ou você transportará os montes. Ou seja, a multidão de coisas que estão te bloqueando serão removidas. É o que Jesus disse. Lá no livro da carta aos Hebreus, né? O escritor aos Hebreus fala da fé que materializa. Capítulo 11 de Hebreus, versículo 1, viu? Que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Ou seja, você não tem aquilo, você não tem em mãos materializado aquilo que você precisa. Mas, isso eu estou falando, estou lendo esses 3 textos, mas a Bíblia é repleta de vários exemplos de fé. Isso eu estou falando que você agora está vivendo em um contexto em que o dinheiro é o principal agente que resolve as coisas, e nem sempre o é. Nós estaremos sempre dependendo do favor divino, certo? Então a fé, ela é benéfica para aquele que tem fé, mas traz alguns elementos contraditórios também. Por exemplo, aquele que tem fé, ele consegue, segundo Hebreus 11, visualizar a sua vitória, visualizar a sua conquista, mas o outro está dizendo para ele: você não vai conseguir. Você consegue me entender? Você consegue, tendo fé em Cristo, que Deus vai te abençoar,
Deixa eu botar aqui com meu braço. Você consegue visualizar a sua conquista. Você consegue visualizar a sua vitória. Ou se você está num propósito, num projeto, alguém, dependendo do projeto, dependendo da estrutura que você tem, dependendo do cenário em que você está vivendo no momento, dependendo... Bom dia, Anderson. Dependendo do que te cerca no momento, a fé que você está dizendo que tem, que vai conseguir e que vai conquistar, ela será desacreditada pelo outro que está te ouvindo. Se você diz que tem fé e que vai sair da situação que você está e que vai conquistar o que você precisa conquistar, mas o outro não consegue visualizar isso, se você não tiver cuidado, o outro vai desvirtuar a sua fé. Então há muitas pessoas que de início ele diz que tem fé, a fé dele acende, mas no meio do caminho aparecem pessoas até mais próximas e dizem: olha, você não vai conseguir. Nisso, você, se você não tiver uma convicção da fé que você está firmando, você vai desistir. Então a fé, ela produz dentro de nós uma força tão grande que aquilo que nós não temos, aquilo acaba se materializando de uma tal forma que quando nós nem percebemos de onde vai vir a resposta ou a solução, já estamos com aquilo na nossa mão. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Ao longo da minha vida, nesses anos que vivo, desde criança até aqui, eu já passei por várias situações assim. Já teve momentos na minha vida que eu precisei materializar uma coisa que eu não tinha, mas eu consegui. Então, porque Deus honra a fé daquele que confia nele. Deus, quando olha lá de cima, ele fala assim: olha, é o meu servo ou a minha serva. Poxa vida, ela acredita em mim, então eu vou dar um crédito, um voto de confiança. Deus não vai descer lá de cima para poder te pegar você, te guiar ali, não. Ele vai criar situações para que você chegue onde você precisa. Em tudo, seja na questão sentimental, seja na questão material, seja na questão espiritual, o ser humano, exercendo a sua fé, ele vai alcançar a sua vitória. Existem coisas impossíveis na vida, mas que elas acabam acontecendo porque Deus acaba honrando a fé da pessoa. Então, olha, começa assim: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nós precisamos acreditar um pouco mais. Precisamos ter fé. Mesmo diante das circunstâncias difíceis, nós precisamos alimentar uma fé que vai nos tirar da situação que a gente está. Porque talvez, ontem eu falei sobre forças estranhas, porque talvez no contexto, no cenário que nós estamos vivendo, há um interesse de forças estranhas que nós não avancemos para frente. Há um interesse que nós não conquistemos aquilo que precisamos. Bom dia, Gidaiane. Há um interesse ou uma descrença. Há um interesse, uma descrença em relação àquilo, porque a pessoa está olhando para a gente e está vendo, e está enxergando, na visão que ela tem a nosso respeito, ou ao seu respeito, que você não tem condições de alcançar aquilo que você precisa, ou que você não é para aquilo. Então, há muitas pessoas desanimadas hoje, que perderam a oportunidade da vida, porque simplesmente alguém falou assim: você não vai conseguir.
Se um pai chegar para o filho que está querendo estudar, se preparar para a vida e falar, olha, você não vai conseguir. Isso que você está fazendo não vai dar em nada. Se aquele filho ou filha colocar isso na cabeça, ele nunca vai ser uma pessoa produtiva. O filho está buscando coisas boas, o pai precisa apoiá-lo. Apoiá-lo. Estar junto com ele. Não, filho, vamos lá, vamos junto. Vamos ver o que a gente pode fazer para poder a gente resolver isso. Papai e mamãe não tem recurso, mas Deus vai nos dar a vitória. Isso você está acendendo dentro do coração desse rapaz ou dessa moça uma fé. Você está fazendo esse rapaz e essa moça ter uma fé que ela não tinha. Porque a fé, ela precisa ser trabalhada, construída. Se a fé não for construída, haverá seres humanos que não acreditarão em nada. Então, quando você sustenta e alimenta a fé de alguém, né? Há aqueles que desfiguram a fé da pessoa. Mas quando a pessoa aumenta ou constrói, ajuda a pessoa a construir sua fé, ele faz com que aquele ser humano seja um ser humano competitivo, produtivo, né? No cenário em que muitas pessoas estão, ela não tem recurso, dinheiro, ela não tem bens materiais, a altura para poder alcançar aquilo, ela não tem uma estrutura para que te ajude a conquistar aquilo. E a vitória dessas pessoas que estão nesse formato é muito mais gostosa do que aquele que está todo aparelhado. Não é verdade? Como é que eu vou pedir a Deus um prato de comida se o prato de comida está na mesa? Você está entendendo? Como é que eu vou falar assim, Senhor, me dá um carro, se o meu carro está na garagem? Senhor, me dá uma casa, se a minha casa já existe. Agora, claro, mesmo a pessoa que tenha tudo, eu tenho casa, carro, bens, negócios, indústria, fábrica, mesmo que ela tenha tudo, ela precisa ter fé para manter os seus projetos de pé. A fé não para por aí. Ah, eu conquistei, eu não preciso falar com Deus mais. Tem algumas pessoas que são abastecidas, abençoadas por Deus e depois, sabe o que faz? Viram as costas para o Criador de todas as coisas. E você sabe, vem comigo aqui e entenda uma coisa. Nós não somos nada. Tem ser humano que ele, quando ele está abastecido, não lhe falta nada, e ele começa a tratar as coisas de forma diferente daquilo que ele visualizava anteriormente. E às vezes ele deixa de buscar o Senhor. E achamos que vamos resolver tudo com o dinheiro que temos, com os bens que temos. Ó, às vezes achamos que se der uma chuvinha, você viu lá nos Estados Unidos o furacão que passou? O que aconteceu? Casas, carros, foram tudo inundados pela água. Basta uma chuva, basta uma tempestade e a nossa vida, ela muda da noite para o dia. Basta uma gripe, basta um resfriado, basta uma febre. Nós não somos nada, mas aquele que tem fé e confia no Deus que serve, ele alcança a vitória. É um vitorioso todo dia. Aquele que acredita no Deus que serve, ou aquele que confia no Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, ele é vitorioso todos os dias. Então, ó, a fé que vence o mundo é essa. Aí você está perguntando assim, mas vence o mundo de que forma? Ó, você tem suas batalhas que você precisa vencer diariamente. Em tudo. A batalha diária, ó, você precisa vencer o mundo, ó, você tem, vamos falar do básico, a batalha sua diária, nossa batalha diária. Nós precisamos trabalhar em busca do nosso pão para mantermos o nosso corpo alimentado, sim ou não? Sim. Nós precisamos batalhar agora, aquele que paga o seu aluguel,
que não tem a sua casa própria, para pagar o seu aluguel em dia. É uma batalha. Nós batalhamos para comprar a nossa própria casa. É uma batalha. Nós batalhamos, às vezes o marido e a mulher trabalham junto para poder conquistar ou fazer sua própria casa, pagar as contas do mês. Isso é um sacrifício terrível. São batalhas diárias. Batalhas diárias, né? São batalhas diárias que nós temos que vencer. E ela é uma regra, essas batalhas diárias é uma regra geral para todo ser humano. Desde o momento que você começa a ter entendimento, que você põe a sua idade, que você passa a de maneira independente, que você vai para o seu trabalho, que você vai para os seus estudos, para a sua escola, ou que você vai às suas conquistas, aquele rapaz que arruma namorada, que daqui a pouco noiva da sua namorada, ambos desejam se casar. São compromissos que nós vamos assumindo ao longo da vida, que faz com que tenhamos batalhas diárias. Você pode muito bem observar a vida de uma criança. Ela fala que está com fome, a mamãe prepara a comidinha, entrega na mãozinha dela. Ela fala que está com frio, mamãe vai lá, pega a blusinha, veste ela. Você está entendendo? Isso porque essa criança, ela quer viver, ela entende que ela tem que viver, brincar. Ela não sabe das suas lutas. Mas quando ela fica adulta, ela vê você sofrendo com as suas contas, ela vê você lutando para pagar a energia, para o rapaz da concessionária não vir cortar a energia, para o rapaz da água não vir cortar a sua água, para o dono da casa não vir cobrar o aluguel. Não é moleza viver. Então, Adilson Nunes, bom dia. Então não é tão... Para se viver, a gente tem que ir à luta. Você já imaginou pessoas... Eu estive em São Paulo no início desse ano, 2 horas da manhã, pessoas já estavam passando para trabalhar. A pessoa sai de casa 2 da manhã, pega vários ônibus para poder conseguir chegar no serviço 8 horas da manhã. Porque tudo em cidade grande é muito longe um do outro. E se você morar no centro, os custos é altíssimo. Então, para a pessoa que tem um salário razoável, é complicado para se viver. Eu vejo muita gente querendo ir para a cidade grande, que não sei o quê. O caminho é aberto, mas vai pagar o custo. É alto. Então, essas pessoas têm umas lutas diárias, que elas têm que superar todos os dias. E isso consome a pessoa. Isso dá um desgaste muito grande. Não só na cidade, mas em diversas outras áreas da vida, que você tem que trabalhar todo dia para combater, porque esta é a vitória que vence o mundo. A vitória é de você buscar diariamente a solução para as suas causas, suas contas básicas. E você que tem sua família, tanto marido e mulher, você sabe qual as suas contas fixas. O que é contas fixas? Contas fixas é uma conta que você não pode mexer nela, de hipótese alguma. O que é contas fixas? Você junta aluguel, você junta luz, você junta internet, você junta energia, você junta todas as coisas que estão no mercado, farmácia, a gasolina para o carro, para quem tem um carro, você junta todos esses itens, soma, e você vai somar todos os valores relacionados a esses itens, e você vai fazer um valor de contas fixas. Vamos supor que as suas contas fixas, independentemente do extra que entra na sua casa, as suas contas fixas fiquem em 3.500. Básico, você não pode mexer nesses 3.500. Vamos supor que suas contas fixas, do montante que você tem que pagar todo mês, é R$5.000. Então você não pode mexer. Tudo que se você fizer uma conta de R$100 a mais, vai alterar a sua conta fixa. Ou você vai ficar com um problema, vai acontecer alguma coisa. Então, se você agora gastou R$100 além das contas fixas, agora você precisa trabalhar mais, buscar a solução para cobrir aqueles R$100, porque ele está fora
do cálculo básico de conta fixa que você tem para sua casa. Então são batalhas diárias para se viver, para se manter, para se cuidar, para cuidar da saúde. E isso faz com que nós ficamos muito ocupados de tal forma que nós não olhamos nem para a gente. Às vezes o ser humano ele fica tanto tempo ocupado com as coisas para poder cobrir todas essas coisas que alguns têm depressão, alguns têm problemas cardíacos, alguns não dormem à noite, têm mau sono, alguns têm a baixa sensibilidade, ou seja, tem a sensibilidade alta, se irrita à toa com as coisas, e isso acaba comprometendo o diálogo dentro de casa. Às vezes uma coisa simples que foi falado gera um tumulto, uma confusão desnecessária. E é isso que o inimigo de nossas almas quer. A nossa fragilidade entra ali e semeia a sua semente. Aí você tem as suas batalhas diárias. Olha só como é que o negócio fica sério. Você tem as suas batalhas diárias. Aí agora você tem que vencer as batalhas do sentimento. Todas essas coisas que eu te falei aqui são coisas materiais. Agora você tem que vencer as batalhas do sentimento, que são coisas que não se palpam, mas que estão dentro da nossa mente. O amor, a compreensão, o perdão, a dedicação, o entendimento, a busca pela paz, a busca pelo diálogo. Então tudo isso agora você vai ter que ter, nós temos, né? Não é só você, nós temos que ter agora uma busca em cima dessas coisas para podermos tornar o nosso ambiente melhor. Já estamos agora arrebentados pelo dia, arrebentados de palavras desagradáveis que se ouvem durante o dia, ou do chefe, ou do colega de trabalho, ou no trânsito, ou no supermercado, ou na escola, entendeu? Estamos agora bombardeados num estresse total. E agora nós chegamos em casa, a mulher precisa encontrar o seu marido, o marido precisa encontrar a esposa, os filhos precisam encontrar os pais. E aí todo mundo começa a se tratar friamente, porque estão todos tensos, chateados. E agora chega todo mundo, já alguns dizem que isso aí é o encontro 380 com 440, né? Aí todo mundo chega agora estressado. A confusãozeira toda, por quê? Estão todos com sensibilidade alta ao sentimento. E agora nós temos que combater isso com muita calma, paciência. A Bíblia diz que a fé gera paciência. E nesse contexto todo que eu estou falando com você, nessa confusão que são batalhas diárias dos sentimentos que nós temos que vencer, eu não vou conseguir falar nesse vídeo, senão fica muito grande. E nesse contexto todo de batalhas diárias que temos que vencer, nós temos que trabalhar em cima disso. Isso acaba gerando muitos problemas, porque estamos ocupados demais para poder custear a nossa vida, que fica cara, para nós atendermos nosso nível de vida. Isso fica tão ruim que agora nós ficamos tão frágeis, por isso que muitos lares estão destruídos, divididos. O marido se cansou da esposa, a esposa agora se cansa do marido, e no meio estão os filhos. Não foi isso que Deus quis ou quer. Isso é doído. Me diz, isso é doído. Famílias partidas. Não foi isso que Deus desenhou para o ser humano. Agora você tem de um lado, né, a esposa, os filhos. É triste uma coisa dessa. Eu fico emocionado com essas coisas, porque eu vivencio essas coisas. Eu vejo com meus olhos essas coisas. E fica um pouco emocionado. Por quê? Porque as pessoas estão buscando seus ideais. Mas no meio dessa busca, o inimigo das nossas almas semeia sua semente.
Às vezes nós conquistamos de um lado, perdemos do outro. Mas Deus quer que a nossa vitória seja completa e isso precisa ser trabalhado. Para que isso não aconteça, nós precisamos entender o outro lado. Entender o que o diabo está querendo colocar no nosso meio. Talvez alguém foi áspero com a gente. Às vezes eu suportei o chefe sendo ignorante, né, no contexto da palavra, para que todos possam entender. Comigo, o chefe foi áspero comigo, me tratou com falta de educação. E eu suportei ele. Por que eu suportei ele? Eu suportei porque ali está meu emprego que ajuda a pagar minhas contas. Mas quando eu chego em casa, eu encontro uma pessoa, algum dos lados, seja homem ou mulher, eu encontro e me trata com aspereza também. Aí eu já não consigo suportar esta pessoa, né? Suportar essa pessoa igual eu suportei o meu patrão lá, ou o meu superior. Aí eu brigo, eu discuto, vamos dormir brigado, exemplo. Então isso é uma batalha diária. Você agora, nós somos pessoas que estão buscando nossos ideais e só vai vencer quem busca. A Bíblia diz que aquele que cruza os braços no dia das suas angústias, certamente as suas vestes envelhecerão. No outro texto que diz no livro de Provérbios, diz que aquele que observa o vento nunca semeará. E se não semeia, não vai também cegar ou colher os frutos. Então, o que eu digo para você? Estamos numa batalha, nós não podemos dar as costas para o inimigo. Ele é mau. Ele é mau, destrutível. É isso que ele quer, pessoas divididas, brigadas, quer que tenha muita morte, para que o ser humano não alcance o bem maior na sua vida. Então, qual é a nossa fé? Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória de quem vence o mundo, a nossa fé. Temos que ter fé em todas as áreas da vida. E outra questão que não vai dar tempo de falar, porque eu já tenho que sair, é a questão da questão espiritual, que também é um combate que nós temos, principalmente para o cristão nos dias atuais, que ele precisa combater a si mesmo, o seu ego, as suas vaidades, para agradar o Criador das nossas almas. Essa é outra parte que iremos falar numa outra hora, porque eu vou ter que sair para trabalhar. Tá bom? Deus abençoe a sua vida, te dê a vitória que você precisa. Tá bom? Você tem condições. Você é capaz. Você pode alcançar o que você precisa. Você precisa determinar isso na sua vida. Você precisa materializar isso com fé, se for coisa boa. Não gosto aqui, não estou incitando a pessoa a buscar coisas ruins, não. Se for coisas boas, que vai dar dignidade à sua vida, que vai te preservar, que vai te dar felicidade, eu apoio e te digo, você vai conseguir. Você vai conseguir. Que Deus te dê vitória a você e sua família. Tá bom? Vou orar por você. Querido Deus, eterno Pai, te agradeço pela oportunidade que soube dar de conversar com meus amigos nesta manhã. Peço ao Senhor que abençoe essas vidas, o peso que existe em suas vidas, a tristeza, a angústia, o desespero, a falta de esperança, daqui não vai dar e não vai acontecer, que o Senhor possa retirar. Pai amado, retire o mal que impede essas pessoas de serem pessoas felizes, alegres. Retire o espírito de contenda, de confusão. Dá a essas pessoas, ó Pai querido, a oportunidade de serem pessoas vitoriosas. Pai querido, eles não vão conseguir vencer sem o Senhor. Que o Senhor possa ajudá-los, Pai, às suas conquistas. Abençoa esta família, este casal, seus filhos e dê a eles a vitória, Pai, da conquista, que haja paz, sossego, que é isso que o Senhor quer de cada um de nós, que vivamos em paz e sossego. Senhor, ser com as suas vidas.
Os que saíram para trabalhar, vai com eles nas estradas, toma nas tuas mãos. Os que já chegaram nos seus empregos, abençoa para que dê tudo certo. Abençoa as empresas, meu Pai, que geram empregos, para que as pessoas tenham emprego para pagar as suas contas. Pai, nós precisamos, ó Pai querido, estar nesse momento muito mais unidos. Não há emprego, ó Pai querido, sem empresas. Então, portanto, ó Pai, emprego, empregados se somam de dois fatores, empresas e empregados. Que o Senhor possa abençoar, dar, ó Pai, às empresas condições de aumentar os seus negócios e assim gerar mais empregos. Pai amado, aquele que está desempregado, abençoa ele, para que ele encontre o seu emprego. Abençoa as empresas e seus empresários, para que possam suportar esse momento crítico, Pai, e vencermos. Pai amado, toma o nosso país nas tuas mãos, os nossos candidatos a presidente, que assim, ó Pai querido, a justiça do Senhor seja feita no nosso país, que está mergulhado, ó Pai, em trevas. Pai amado, eu confio em Ti. Creio, ó Pai querido, na capacidade que o Senhor tem de fazer. É por isso que eu oro e entrego, ó Pai, estas vidas nas Tuas mãos, no nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Tenha um excelente dia. A gente se fala na próxima, tá bom?